foi até bom, proposital, que o Alexandre colocou o trabalho do Ademir logo em seguida, porque agora o Ademir, pessoalmente, se materializou. Ademir Xavier também é colega nosso da Liga dos Pesquisadores já há bastante tempo. Ele é também doutor em física. Os dois, Os dois participavam, inclusive, do grupo do Silvio Schibeni, né? Então, eles têm um estudo bastante sério nesse sentido. E o Ademir tem um trabalho bem interessante agora que ele vai mostrar para a gente. Esse foi publicado já? Não, ele... na LIP. Esse não foi publicado, mas ele está procurando desenvolver isso e, com certeza, um dos canais de divulgação pode ser até o Jornal de Estudos Espíritas. Ademir. Bom, eu agradeço a oportunidade de falar aqui de um assunto que não tem a ver com o tema principal do encontro, né? Mas isso aqui, eu fico muito interessado em ver aqui, porque isso aqui, na verdade, é uma novela que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, o título é Uma exploração inicial em análise semântica latente das cartas psicografadas. Eu vou dizer o que significa isso. Inicialmente, gostaria de dizer que o objetivo nosso é utilizar métodos científicos para estudar mediunidade. Esse é o nosso objetivo principal. Kardec começou a fazer isso, e, aliás, ele fez isso muito bem, porque ele acreditava, Kardec, que a mediunidade é um processo de comunicação. Outros pesquisadores eles se perderam muito em aspectos que, hoje, nos parecem bastante relevantes em relação ao processo de comunicação. Então, a nossa questão é abstrair da forma, ou seja, a maneira como uma comunicação é feita dos espíritos com o médium, né, a maneira como que é feito, como é que a gente pode caracterizar essa comunicação. Então, isso, obviamente, nos leva a quê? As teorias da comunicação, do significado e a pragmática. Eu vou explicar o que significa isso daí tudo. Existe, hoje em dia, uma grande quantidade de conhecimento gerado no estudo de comunicação. Por quê? Porque as pessoas constantemente estão se comunicando. O ser humano é uma criatura comunicativa. Essa frase que ele falou, todo efeito tem, que ele escreveu, né? Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na razão da grandeza do efeito. Ela é muito importante para entender e para iniciar, né, a nossa palestra aqui. Eu vou contextualizar e eu espero que essa não fique muito chata, essa apresentação. A primeira coisa que é importante, uma breve introdução às teorias da linguagem, é a comunicação falando de múltiplas dimensões, né? Essas dimensões elas são independentes. Então, no processo de aprendizado da linguagem, a gente aprende todas essas dimensões de uma vez só ou separadamente. Uma coisa importante, quer eu fale por telefone, rádio, pela internet, não interessa, se o meio me der liberdade de me expressar, algumas dessas dimensões ligam a mensagem ao seu emissor de uma forma unívoca. Por exemplo, se eu recebo uma mensagem da minha mãe por telefone, eu sei que é minha mãe. Por quê? Porque eu identifico a voz, o jeito de falar. Se essa mensagem ela for traduzida para o inglês, será que eu consigo identificar? Dependendo, é isso que a gente vai ver aqui. Se eu for alguém que der uma mensagem, que só sabe falar inglês, por exemplo, quiser transmitir a mim, que entenda o inglês, uma mensagem da minha mãe, a pessoa liga para mim, por exemplo, e ela dá essa mensagem, ela pode dizer, essa mensagem é da sua mãe, mas pelo conteúdo também vou saber se é da minha mãe ou não. Porque eu e a minha mãe temos coisas em comuns, que são compartilhadas no processo de comunicação. Então, quais são esses níveis, né? A gente pode falar da fonética e morfologia. Aliás, falando nisso, cadê o Sandro? Sandro Fontana. Está lá atrás. O Sandro tem um trabalho interessante em que ele estuda a questão da morfologia da escrita mediúnica, maneira como o médium assina. Será que isso tem a ver com o médium? Será que isso é uma prova depende só do espírito? Será que o médium influencia a maneira como a pessoa assina ou não? Então, tem a ver com isso aqui, morfologia fonética. A maneira como a gente fala, se eu tenho sotaque, se eu não tenho sotaque. Desculpa. A sintaxe, aquela coisa chata que todo mundo aprende em português, que é obrigado a aprender. Você vê que a gente está aqui seguindo a ordem com que as crianças aprendem, né? E a semântica, né? O que é semântica? Tem a ver com o significado das palavras. A gente vai falar sobre a semântica aqui.
A pragmática e a intenção. O que significa isso, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a dona Neide aqui. Suponha que eu e a dona Neide estamos numa sala, essa sala tem uma janela. A janela está aberta. Eu chego para a dona Neide e falo assim, dona Neide, por favor, se a senhora sair, deixar a sala, faça o favor de fechar a janela. Então, isso é um pedido, né? Ou eu posso chegar para a dona Neide e falar assim, pô, quando eu sair, fecha a janela, hein? Isso é uma ordem. Eu falei a mesma coisa para ela, mas eu falei de maneiras diferentes. A comunicação, ela não transmite apenas informação, ela transmite intenções. Então, a maneira ou eu posso, por exemplo, chegar, olha, se a senhora quiser, quando a senhora sair, a senhora fecha a janela, isso não é uma ordem, isso é uma sugestão. Ou eu posso, por exemplo, eu pego um cartaz, um pedaço de folha de papel e escrevo, dona Neide, por favor, ao sair, feche a janela. E penduro na janela sem falar para ela. Então, eventualmente, se ela estiver na sala, ela vai ler, ela vai fechar, se ela quiser ou não. Se ela não estiver na sala, não vai adiantar nada. Então, tem vários aspectos ligados a essa questão aqui da pragmática e da intenção. E onde que a gente vê isso na comunicação mediúnica? Eu vou dar um exemplo só para você ver como que isso é relevante. Ao ler as cartas psicografadas, que é um trabalho que a gente tem feito, né, tentado arregimentar e colher todas essas informações, tem uma carta muito interessante, eu não me lembro o nome da autora. Ela e o irmão, elas trabalhavam no prédio Joelma, acho que o pessoal já ouviu falar dessa história, talvez. O Joelma teve um incêndio, eu acho que foi em 1974, 1976, foi depois do Andraus, né, que foi um dos incêndios que morreram mais de 100 pessoas, no caso do Joelma. O irmão dela trabalhava no andar inferior e ela trabalhava no último andar. E ele conseguiu descer, mas ela não. Então, numa das cartas que ela escreveu através do Chico, ela fala simplesmente assim, em determinado momento, né, ela chega e fala assim, olha, mãe, ela se endereça à mãe. Fala assim, eu fico contente que a senhora tenha comprado um novo apartamento e que eu tenha ajudado nesse negócio. Um espírito falando sobre negócio de compra de apartamento, que coisa estranha. Qual que era a intenção dela? Será que ela estava apenas validar um negócio, né? Por quê? Porque ela tinha um seguro de vida e a mãe tinha ficado com aquela coisa, minha filha morreu, agora eu vou usar. Ela queria, de fato, a família já queria se mudar. E ela ficou contente, ela validou, né? Ela aprovou o negócio que a mãe fez. Né? A senhora não precisa ficar preocupada, a senhora poderia ter usado porque era para isso mesmo o dinheiro. Essa era a real intenção que aparece no texto. Mas se você ler sem nenhum outro tipo de conhecimento, fica difícil a gente julgar o que é. Muito bem, então, vamos falar sobre semântica. Né? Eu posso conhecer o significado de uma palavra olhando o dicionário. Essa é a maneira mais simples de conhecer o significado. Mas a maior parte de nós não usa isso. A gente aqui, ao longo da nossa vida, a gente não ficou, logo depois que a gente aprendeu a ler com o dicionário debaixo do braço, sabe o que significa isso? A gente não age assim. Por quê? Porque a gente aprende o significado das palavras pelo contexto. Mas essa é uma maneira padrão, né, de se entender o que significa cada termo. Então, a semântica representa o compêndio de conhecimento prático ou costume mais disseminado que está associado a uma determinada palavra. Ou eu posso aprender o significado pelo contexto. Então, essa aqui é uma história que eu escrevi, que apenas 3 pessoas no mundo poderiam ter escrito, que são eu e as minhas 2 irmãs. Mas aí eu vou ler rapidamente. Eu vou só uma parte, né? Costumávamos brincar de fôfulas quando crianças. E aí eu coloquei uma palavra aqui, que acho que nunca ninguém ouviu. Será que vocês podem identificar o que significa essa palavra? O evento era tanto mais marcante, quanto mais se aproximava as férias, quando a escola nos cansava mais. Pegávamos todos os brinquedos ao redor das fôfulas com sua família. Dá para pegar o significado que é. Eu não disse o que é, mas dá para imaginar que trata-se o quê? De um brinquedo também. Tínhamos dezenas delas de várias cores do mesmo tamanho. Um dia construí um pequeno projetor e improvisei um pequeno cinema em que eram projetadas cenas da missão Apolo, só que a gente tinha 10 anos de idade. Então, todas as fôfulas sentavam em pequenas cadeiras confortáveis para assistir o filme, que era, de fato, uma sequência de diapositivos. O que são as fôfulas? São bonecas, né? Eu não precisei dizer o que é. Vocês leem, vocês têm... Então, a nossa ideia é, dado o conteúdo comunicado de uma carta, será que existem
características dos textos associadas ao conteúdo semântico daquelas palavras que identificam, ou que sirva para identificar de maneira unívoca o autor. Porque nós sabemos que existe um léxico, um dicionário comum, mas a maneira como cada pessoa usa o significado dos termos depende da criação que ela teve. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu vou deixando rastros dessa maneira que não é o léxico comum. E isso, será que a gente pode usar isso para identificar o autor? Então, essa aqui é só um sumário, né, que a gente precisa prestar atenção nesses... Aqui, na verdade, eu fiz a tradução daquele texto em inglês, só para mostrar o seguinte, que se eu lesse isso aqui em inglês, não ia mudar nada o conteúdo. Porque o inglês tem a ver com o quê? Tem a ver com a morfologia, a sintaxe, mas existe uma semântica que é comum, que pode ser traduzida. Então, a partir de certo nível, não depende da maneira ou da estrutura com que eu escrevo, da linguagem. Eu posso escrever isso aqui em japonês, posso escrever em qualquer... desde que eu consiga transmitir a informação. Então, esses aspectos superiores do conhecimento, da informação que carrega a mensagem, são importantes e devem ser explorados na pesquisa de mediunidade. Existe a semântica por associação de termos. Por exemplo, se eu falar para vocês, pneu, motor, cinto de segurança, gasolina, poço, que termo tem a ver com tudo isso? Você está falando sobre o quê? Carro. Se eu falar bolo, noivo, noiva, festa, casamento. Então, é isso. Por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente aprendeu a associar inconscientemente esses termos. A gente faz isso automaticamente. E aqui tem uma piada. Cheguei à conclusão que o Google é mulher. Ele não espera nem você terminar a frase, já fica dando palpite. É mais ou menos isso, né? É isso que o Google faz. Quem usa o Google faz isso aqui. Porque o Google aprendeu isso também. Mas por que o Google aprendeu? Porque milhares e milhares de pessoas todos os dias estão fazendo pesquisa, e quando elas pesquisam a mesma coisa. Então, eles fazem uma coisa chamada clusterização, né? A clusterização é o seguinte, você associa as palavras que têm conteúdo semântico parecido. Veja, o computador não sabe o que significa motor, não sabe o que significa pneu, não sabe nada disso. Ele sabe o quê? Que essas palavras estão semanticamente próximas, é a única coisa que ele sabe. E aí vem a questão da atribuição autoral. É a mesma coisa. Se eu ler 10 textos de Machado de Assis, aí eu leio 10 textos de um outro autor nacional, sei lá, conhecido, aí 10 textos de outro autor, 10 textos, fizer isso, ficar boa parte do meu tempo fazendo isso, se alguém chegar para mim e me apresentar um texto, por exemplo, de Machado de Assis, que eu nunca tenha lido, eu automaticamente consigo saber que aquele é um texto de Machado de Assis. É a mesma coisa. Por quê? Porque a maneira como ele escreve é característica dele. Ele usa a mesma estrutura, mas só ele escreve daquele jeito. E isso vale para cada um de nós. Cada um de nós aqui que escreve ou que fala tem uma assinatura semântica, uma assinatura pragmática, uma assinatura morfológica ou fonética, uma assinatura sintática na maneira como que se comunica. E tudo isso, nós, quando a gente desencarna, a gente leva junto. Você não esquece. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar isso na pesquisa de psicografia e da psicofonia. Então, foi isso que eu estou dizendo aqui, ó. Se eu apresento um novo texto, ele não apareceu o texto 2 linhas ali, eu sei que pertence a um outro autor. Isso significa que estou fazendo o quê? Atribuição autoral. O que é a AA, né? Ela usa o quê? Uma distribuição conjunta de probabilidades específicas do autor, categorias de texto, sobre um suporte de uso de palavras e estruturas sintáticas. Então, quando eu traduzo aqui qualquer tipo de idioma, eu consigo identificar aquele autor. E AA é um problema de classificação. Isso é um problema, do ponto de vista da engenharia, da matemática, bem característico. Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode usar isso. Bom, o que é análise semântica latente? É justamente isso. A palavra latente tem a ver com isso que a gente acabou de dar risada aqui. Eu não sei o significado de um texto, mas eu associo, eu posso associar, sabendo o conhecimento, sabendo o significado dos termos a ele associado, eu consigo inferir o seu significado. Ou seja, é um conhecimento de significado latente, que não está explícito, mas ele
Ele faz parte do termo e do contexto que está ao redor daquele termo. Então, a análise semântica latente é um método de extração de correlação de informação de significado. Parte da observação que o significado de um termo está ligado a outros no seu entorno. Então, o que a gente vai tentar explorar com a análise semântica é isso. Será que a relação entre termos, entre os diversos autores de uma carta psicografada, ela é uma assinatura, de fato, daquele autor e pode ser usada para criar um classificador, tal que, se eu apresentar uma carta pertencente a um conjunto de autores, eu consigo saber que aquele autor é aquele mesmo, não outro? Eu vou explicar aqui. Existem vários trabalhos modernos, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque isso não é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Por exemplo, aqui, modelos de autor tópico, de probabilísticos, para a descoberta de informação. Atribuição de autoria com centenas de autores candidatos. Atribuição de autoria por máquina de vetor suporte. Hoje existem métodos que você simplesmente carrega toda essa informação, o texto inteiro, dentro do computador, e entre milhares e milhares de autores, ele consegue achar qual que é o responsável por aquele texto. Por que isso é importante? Por que isso é feito? Por causa da questão descoberta de crimes. Muitas vezes, descoberta de autores de crimes. Muitas vezes o indivíduo ele comete um erro, ele deixa um recado, né, escrito, então eu preciso saber se aquele recado pertence ao eventual assassino ou eventual responsável pelo crime ou não. Então, foi desenvolvidos esses métodos de maneira bastante sofisticada. Como é que a gente pode... Eu vou fazer isso aqui de maneira muito breve, porque esse assunto pode ser muito árido, muito chato, mas, essencialmente, o que a gente faz? A gente pega vários documentos e aí eu crio eu acho um conjunto de termos, né? Por exemplo, pego um texto de um livro e pego faço arranjo um dicionário e aqui nessa tabela, né, que eu vou chamar de matriz termo documento, que é uma tabela, para cada documento eu conto o número de ocorrências de cada termo. Então, por exemplo, a palavra morte, dentro de todos os documentos, por exemplo, o documento pode ser uma carta, pode ser um livro, a palavra morte, quantas vezes ela aparece no documento 1, quantas vezes ela aparece no documento 2, e assim, cada documento fica caracterizado por um conjunto de números. Esses números aqui a gente chama de vetor. Um vetor nada mais é que uma tabela de números ordenados. Então, desde que os meus termos mantenham a mesma ordem, eu consigo transformar aquele texto, que era uma linguagem, em um quê? Em um conjunto de números. Significa que eu transformei a linguagem em um problema de geometria. Eu transformei em um problema de matemática. Eu saio da esfera da linguagem e vou usar a linguagem matemática. Aí existem milhares de métodos que podem ser usados para você fazer tratamento, obtenção de informação, correlação entre os textos, que é isso que a gente pode fazer. Então, essa primeira nossa abordagem, né, ela não teve o objetivo de fazer um classificador. Por quê? Porque ainda falta muito a ser desenvolvido. A maior parte dos classificadores, dos métodos de extração de informação semântica, eles estão na língua inglesa. Não tem como eu traduzir o texto de uma carta psicografada para o inglês. Eu poderia fazer isso, mas ia levar muito tempo, né? Então, a gente precisa desenvolver uma maneira de extrair isso para o português. Então, o objetivo foi testar um método, inicialmente, fazer uma classificação temática das cartas, explorar cientificamente ou computacionalmente o processo de psicografia. Então, problema de humanas, linguística, autoria e literatura, transforma em problema de geometria, álgebra linear. Né? Isso aqui é música, para quem trabalha com física, engenharia, isso aqui é música. Desculpa. E, potencialmente, isso pode representar o desenvolvimento de um classificador visando a atribuição autoral. E a gente quer saber também quais são as dificuldades operacionais envolvidas nisso. Então, o que a gente fez? A gente partiu de 116 cartas. Quantas cartas foram publicadas pelo Chico? Por Chico não, por pessoas em torno dele, né? Isso aqui são todos Arantes, Barbosa, Lemos Neto, o pessoal conhece. São todas pessoas que estavam em torno dele que publicavam, ele nunca publicou nada. Existem, acredito, publicadas cerca de 600, 700 cartas. Esse conjunto aqui é um conjunto pequeno. Aí o que a gente fez? A gente criou temas, que eu chamei de sentimento positivo, mas isso não é um sentimento. Eu peguei palavras que têm a ver, ó, sentimento positivo, felicide, feliz, alegre, consolo, contente, bem. Por que eu fiz isso?
porque essas aqui são as chamadas raízes da palavra, né? É um processo de estemização. Estemização é isso. Em vez de, por exemplo, todas as palavras que é felicidade, feliz, alegria, alegremente, eu pegaria e capturaria esse sentimento. Da mesma forma, os sentimentos negativos, ó, tristeza, sofrimento, dor, choro, triste, horror. E aí eu coloquei um outro termo chamado religião. Deus, Jesus, que não tem como, isso não é uma raiz. Aí fé, prece, oração. Então, o que eu fiz? A gente fez a primeira abordagem da chamada matriz termo-documento. Na verdade, virou uma matriz tema-documento, mais simplificado, que é uma outra abordagem. Ao invés de eu representar cada coluna com uma palavra, eu coloco um tema. E aqui estão alguns resultados. Esse gráfico aqui mostra sentimentos positivos, número de ocorrências, sentimentos negativos, e cada bolinha dessa é uma carta psicografada. Então, o que acontece? Se o número de positivos é maior que negativos, eu estou aqui. Então, essas aqui são as cartas cujas sentimento, né, positivo é maior do que o sentimento negativo. Ó. A maior parte das cartas, as pessoas, os autores falam de coisas boas. Né? Isso aqui é a média. O Alexandre deve saber que isso aqui é a interpolação linear. Como eu transformei num problema de geometria, então eu posso brincar aqui, fazer no plano cartesiano, né, fazer um monte de coisa. Aqui é a estatística, né, ocorrências positivas, às vezes negativas. Isso é só para dar um exemplo do que a gente pode fazer. Aqui, quando eu coloco o tema religião, em 3 dimensões, cada bolinha uma carta, aqui religião versus positivos menos negativos. Eu peguei o número de ocorrências positivas de cada carta e subtraí dos negativos. Então, o que a gente vê? Olha que interessante, a maior parte das cartas que tem conteúdo sobre religião são cartas com conteúdo positivo. Né? É um resultado simples, mas por que isso acontece? E quem são esses pontos aqui? Ó? São cartas específicas. Por exemplo, essa 790, na nossa classificação, é um menino de 11 anos, está aqui, Luiz Paulo Alves Reis, está nessa literatura, ele desencanou de leucemia, ele é muito novo, 11 anos, então não vai falar sobre religião, pouco vai falar. Mas ele também narra a desencarnação dos avós que aconteceu algum tempo depois que ele desencarnou. Então, ela é meio pesada, essa carta. Então, por isso que ele está aqui no eixo negativo, ó, e não fala nada de religião. Né? Ou seja, eu não precisei ler a carta. O que eu fiz? Primeiro, na verdade, eu li a carta. Mas, assim, se eu não tivesse lido, esse gráfico aqui fala assim, mas que tem alguma coisa errada com esse ponto aqui, né? Por que ele está negativo? Aí eu vou lá e confirmo. Então, ou seja, com isso aqui eu consigo o quê? Eu consigo classificar. Eu pego esse plano cartesiano e crio fronteiras. Ó, essas cartas aqui são as cartas de sentimento positivo, pouca quantidade de religião. Essas que têm muita religião, positivo, mais religião. A 36 é da Maria Helena Marcondes. E a 34 é do famoso Augusto César Neto. Acho que o pessoal já ouviu falar, né? Ele escreveu várias e várias cartas. Então, a gente consegue... você vê, a posição geométrica dos autores, será que diz alguma coisa a ver sobre cada autor? Aí tem um problema, porque o dicionário e os termos que eu usei, se eu mudar, muda tudo isso aqui. Então, tem um problema aí, mais complexo, que a gente pode discutir depois, sobre a questão da como eu defino meu dicionário para extrair essa informação. É um problema que tem que ser resolvido. A outra coisa é o seguinte, tem um conceito chamado produto interno. Já que tudo virou vetor, eu posso calcular o ângulo entre as cartas. Olha que coisa interessante. O ângulo é o quê? Eu crio um negócio chamado produto interno, que é muito simples. Na minha tabela, eu simplesmente multiplico termo a termo, por exemplo, ao longo de 2 colunas. E aí eu obtenho o quê? Eu obtenho o cosseno do ângulo. Se eu tiro o arco cosseno, eu tenho o quê? O ângulo entre as cartas. É um problema de geometria, certo? Só para as pessoas entenderem, o produto interno é a sombra. Ó. Por que chama projeção? Né? Porque a sombra de um vetor sobre outro, como se tivesse uma lanterna, você acende, ela projeta aqui. Ó. Esse é o produto interno. O comprimento dessa sombra é o produto interno. Quando isso aqui é 90 graus, é 0. Né? O que significa se eu tenho 2 cartas? Uma com 90 graus. Significa que uma não tem nada a ver com a outra. Ou seja, os termos são separados. Aqui está, eu só peguei, né, aqui, algumas cartas, a 790 lá, do menino que morreu de leucemia, ó, ela é negativa, o produto interno, versus um conjunto de outras cartas, entre as quais a 34, do Augusto César, está aqui. Então, a gente vê
porque fazendo produto interno, a gente também mostra a diferença, né, para esse exemplo super simples, bastante simples, de como que é possível fazer classificação. Isso o Google faz. Né? Existem várias ferramentas sofisticadas, é uma coisa que a gente pode usar também para fazer esse tipo de pesquisa. Existem alguns obstáculos, né? Não existem algoritmos desenvolvidos para fazer essa projeção em português, então tem que ser desenvolvido. A escolha dos termos não é única, então, dependendo do dicionário, posso dizer assim, qual que é o dicionário para o qual a maior parte, os textos se separam mais? É um problema de otimização. Então, eu posso fazer isso. A matriz termo documento é esparsa, lógico, nem todas as cartas contêm todas as palavras. O conjunto de treinamento é pequeno. Isso foi uma crítica que as pessoas podem levantar. Ah, mas a maior parte dos autores só escreveu uma carta. É verdade. É verdade. A maior parte... Existe uma distribuição de número de cartas. Se você pegar todos os autores que escreveram, então, a maior parte escreveu uma. Lógico, porque se não tivesse escrito, não seria autor. Existe um número um pouco menor, bem menor, que escreveu 2, outros escreveram 3, mas existe um conjunto de autores, que eu chamo de autores notáveis, que escreveram várias. Então, existem autores que escreveram 10, 20 cartas. Então, qual que é o nosso objetivo? Eu tenho aqui um conjunto de cartas dos autores notáveis, A, B, C. Eu crio um treinamento de classificação, eu pego uma carta desconhecida, no meu atribuidor ele vai dizer, o autor é o A, o autor é o B. Por que isso é importante fazer? Aqui eu coloquei que existe esse conjunto de autores. Por que é importante fazer isso? Porque fazendo isso eu vou conseguir separar, espero, né, a gente espera que a gente consiga separar qual que é a influência do médium em cada autor. Porque o médium também tem sua maneira de escrever. Então, se fosse tudo produto da mente do médium, eu não esperaria que as cartas seriam ser diferentes. Concordo? Elas apresentariam a mesma distribuição no espaço de características aí, que são os temas ou as palavras. Mas como elas tratam de assuntos diferentes, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque é a influência do autor. E, finalmente, nós estamos apenas no começo, isso aqui é uma pessoa atravessando o deserto. É importante, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, métodos modernos de computação podem e devem ser usados para fazer avançar a pesquisa, principalmente com a psicografia. Também é possível fazer com psicofonia? É possível fazer também com psicofonia. Mas aí o nosso problema é, a gente precisa de amostras. Nós precisamos que o mesmo autor comunique-se várias vezes, a fim de gerar dados suficientes para fazer o treinamento. A parte da informação específica, as cartas possuem muitos nomes próprios, né? Como no caso dessa que eu citei do Joelma, essa informação é intencional. Opa, desculpa, aconteceu aqui. Só para concluir, essa informação intencional, ela está num outro nível de abordagem. Então, a parte da existência de informação, o conteúdo semântico ele pode ser usado para caracterizar de forma unívoca o autor, ou seja, isso não depende se tem nome ou se não tem nome. Então, esse é o aspecto positivo desse trabalho aqui, desse que seria esse projeto, que também é uma proposta, ainda tem proposta. E isso também funciona como um atestado de excelência mediúnica, né? Infelizmente, a gente não dispõe de médiums suficientes que tenham produzido esses autores notáveis. Mas, se fosse possível obter esses autores notáveis, a gente poderia fazer comparações, né, entre o médium com o outro. A gente poderia comparar e aí a gente poderia... olha, tal médium, ele influencia menos a mensagem do que outro. A gente poderia tirar essas conclusões. Isso para um futuro mais distante, né? E é importante dizer que esse uso, né, da informação da semântica latente, da semântica, do conteúdo semântico, ele por si só, ele constitui uma prova da comunicabilidade. Eu acho que o nosso objetivo não é apenas estudar a mediunidade, sim, nós aceitamos a comunicabilidade, mas também é importante extrair um máximo de informações para aquelas pessoas que não aceitam isso. Como pode uma pessoa produzir informação semântica de alta confiabilidade, de forma tão... Então, isso é uma prova por si só, independente do conteúdo do manifesto, ela é uma prova
da comunicabilidade. Então, é isso que a gente espera ter contribuir no futuro. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu gostaria que, parabéns pela palestra, você desenvolvesse um pouco mais essa questão da confiabilidade, do método semântico como prova da mediunidade. Falasse um pouco mais sobre isso. Por exemplo, o Parnaso e Castro Alves, né? O Chico Xavier, quando reproduz nas cartas as obras de Castro Alves, isso por si só já é uma prova da mediunidade? Esse é um comentário muito interessante, porque as cartas, elas dizem respeito à informação de conteúdo privado. Agora, por exemplo, Parnaso e a comparação com esses grandes autores são obras públicas. Então, esse método também pode ser usado com essas obras. E, de fato, já parece existir alguns trabalhos que já mostram isso, né? Eu não me lembro exatamente qual foi a notícia, mas houve uma notícia uns 3 meses atrás de alguém que já fez um trabalho em que eles comprovaram. Tem o Caroli, mas teve um outro também computacional, né, que foi um trabalho computacional, em que eles conseguiram mostrar a excelência, né, a capacidade que o médium teve, no caso do Chico Xavier, de reproduzir diferentes estilos de autores. Então, aqui nós estamos falando só da parte da semântica, não estou falando das relações sintáticas ou da parte intencional, nem da maneira, está só da semântica. Então, como cada um de nós tem uma semântica diferente, é possível, eu acredito que é fortemente possível, a gente desenvolver esses métodos para extrair essa informação e demonstrar que esse conhecimento continua após a morte. Então, isso é plenamente possível. Acho que tem um pessoal... Não, olha, eu queria só dar assim, uma prova da existência e possibilidade da comunicação. Meu irmão desencarnou em janeiro de 1948. Minha mãe foi a Pedro Leopoldo em junho de 48, numa caravana de paulistas. Eu fiquei aqui. Naquela época, eu tinha 18 anos. E meu irmão comunicou-se através do Chico, dizendo na carta, no meio da carta, ele da mãezinha, né? E acaba assinando o nome Arnaldo. E no meio da carta está lá, a maninha Neide, um quebra-ossos. Essa expressão de um abraço, quebra-ossos, nós usávamos na nossa correspondência entre ele e eu, que minha mãe nunca leu e nunca abriu. Exato, isso aí é um exemplo de conteúdo privado. Conteúdo privado só conhecido da família. Houve outras cartas escritas através do Chico, pelo meu irmão, e depois para um outro médium, Pedrinho. E a semântica é a mesma. Então, é isso que eu estou querendo falar, que é um ótimo exemplo isso. Queria só saber quem foi que você falou que escreveu o trabalho sobre a caligrafia? Foi o Sandro Fontana, está sentado ali. Sandro, levanta aí para o pessoal saber. Tá, é porque tem um trabalho anterior, que não é de tese de doutorado, do Carlos Augusto Perandrea. Eu não conheço todos. Né? Sim, então a psicografia à luz da grafoscopia. Sim, tem esse trabalho, que acho que o Sandro usou também, né? Como referência. Conversar com o Perandrea, né? Porque o aspecto da caligrafia é aquele lá mais baixo, né? Morfológico, né? Exato. É, aliás, anterior à morfologia, porque a morfologia tem a ver com a maneira como a gente escreve as palavras. Eu posso escrever a palavra errada, por exemplo. Então, nas cartas isso também aparece. Às vezes, a grafia, dependendo da maneira como a pessoa escreve, o nome da mãe, se é com 2 L's, com 2 T, isso é característico também de um conhecimento, né, de um conteúdo de informação privado que tem que ser explorado também. Exato. Aliás, eu estou até lembrando que o Marcel Sotomayor escreveu um trabalho também que ele ou a editora, ou os dois, anunciaram como sendo o primeiro trabalho escrito sobre as psicografias de Chico, que não foi, né? Sim. Eu queria saber se você leu o trabalho do Paulo Rossi Severino, que é o A Vida Triunfa, que ele tenta fazer algo semelhante, mas sem geometrização, e queria saber como é que fica essa questão da identificação semântica quando a gente pode pensar na hipótese de que o material linguístico do médium pode contribuir para, inclusive, melhorar a escrita, a estética, enfim, né? A Vida Triunfa, acho que é um conjunto de cartas, não?
comentado? Ele analisa alguns conteúdos. Sim, aí o conteúdo. A gente está falando daquele aspecto superior lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Da pragmática, né? Isso é uma outra novela que eu espero vir aqui algum dia contar para vocês. Paulo Rossi Severino, irmão da Marlene Nobre, né? A gente está fazendo um trabalho relacionado com isso também. É um trabalho muito interessante, porque ele pega os aspectos mais manifestos da carta, de intenção, e faz esse estudo. E a outra pergunta é sobre... Sobre o fato de que o conteúdo linguístico, o acervo que o médium tem, pode alterar, até melhorar a estética do texto. Exatamente. Quando a gente fizer a matriz termo-documento, vão ter termos que certamente o médium usa bastante. Mas a gente vai estar interessado em saber a correlação das frequências. Então, qualquer uso, qualquer sobrepeso no uso das palavras que for característica do autor, vai aparecer lá, de uma maneira bem contundente. Então, a gente acredita que é possível identificar o autor, mesmo que o médium contribua com a palavra, com os termos dele, com o dicionário dele. Era essa a questão, se uma coisa não poderia contaminar outra. Sim, essa é a parte mais sensível, mas esses métodos são muito sofisticados, eles conseguem fazer isso. Mais perguntas? Bem, parabéns pelo trabalho. Eu conheço um pouco o trabalho do Alexandre Caroli, tanto nas obras do Parnaso, quanto na tese de pós-doutoramento dele a respeito das cartas do Chico Xavier. E ele utiliza um método diferente, ele usa as informações, ele classifica as informações como fáceis, medianas, Sim. difíceis e muito difíceis. Sim. As fáceis, aquelas que poderiam ser deduzidas ou absorvidas Sim. na entrevista prévia, até as difíceis que nem a família conhecia aquela informação, né? E uma das grandes questões que as pessoas usam para tentar falsear a ideia da semântica é a capacidade do autor de mimetizar uma semântica, principalmente em material público. No caso, o Caroli cita, falando a respeito do Humberto de Campos, que ele cita Renan, e Renan não era um filósofo conhecido no Brasil, e quando ele visita a casa do Humberto de Campos, ele, investigando a biblioteca, ele acha num canto a obra do Renan que ninguém tinha localizado. Bem, eu estou passando essas informações porque a Exame, em 4 de julho de 2017, falou a respeito da inteligência artificial. É esse trabalho que eu citei, esse que eu queria. Isso. Eu não me lembrava, obrigado por lembrar. Que o título é Inteligência Artificial, pôs à prova a psicografia de Chico Xavier. Então, muitos falam dessa capacidade do médium de mimetizar uma semântica. Então, você não acha que você acha que pode haver essa poluição? Não, eu acho sim. Se você usa 2 autores, 3 autores, 10 autores, sim. Mas quando sabe de centenas, a gente não está falando aqui de 10 autores, está falando aqui de 400 autores diferentes, né, no caso das cartas. Por isso que existe uma convergência estatística. Se você pega uma carta, 2, você pode dizer isso. Agora, quando você pega centenas, fica mais difícil, né? Porque aí pode fazer um trabalho estatístico e mostrar qual que é a probabilidade disso ter sido feito assim. Aí eu calculo essa probabilidade e mostro que essa probabilidade é ínfima. E, de fato, da leitura das cartas, a gente vê que o conteúdo informacional passado durante as entrevistas, aquilo que o familiar falava para o médium, ele é relevante. É irrelevante, totalmente irrelevante. Se você analisa a carta, ele é irrelevante para você julgar o conteúdo pragmático aqui. As cartas possuem muito mais informação, inclusive que os próprios... São informações que não fazem sentido em uma entrevista. Não faz sentido, que só o autor poderia saber. Como esse caso do Joelma, que eu falei. Então, a nossa filosofia aqui é essa. A gente está querendo fazer um trabalho de ordem estatística mesmo, né? A gente quer fazer uma coisa que... tá bom, você não aceita para isso, então vamos fazer para centenas, né? Por exemplo, cada carta dessa... Se você for analisar, né, eu consigo extrair 30, 40 características interessantes que
não tem registro ou que os próprios parentes disseram, nós não falamos isso em nenhum momento. Tem exemplos de parentes que sequer conheciam o médium. Né? Acabei de chegar aqui e, de repente, aparece a carta, não sei quem que é essa pessoa. Isso a gente tem que valorizar, porque não adianta o indivíduo chegar e falar assim, mas teve a entrevista. Na verdade, é aquele caso, mas existem centenas de outros que não teve entrevista nenhuma. É isso que eu quero estudar. Quando a gente faz pesquisa, a gente separa a nossa amostra pelos casos mais interessantes. O resto eu jogo fora, eu escolho o que eu quiser. Tá bom? Aqui, Alexandre. Alexandre. Ademir, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente tem que desenvolver bastante as pesquisas nesse campo. Algumas questões que eu penso em relação a esse tipo de trabalho é que, por exemplo, eu acho que ele se presta muito para a gente analisar produções que já foram feitas. Sim. Por que eu digo isso? Porque na medida em que você constitui um método de identificação, de atribuição de autoria, você pode, de alguma forma, construir robôs, né, ou sim. máquinas de transformar textos em classificáveis com aquela autoria. Assim como na questão do plágio ou do pastel, né, sim. Que o Marcelo comentou, de alguém tentar falsificar por alguns atributos, também, nesse caso, a gente pode vir a ter no futuro pessoas brincando de falsificar para diversos algoritmos a autoria. Uma outra questão que eu coloco é em relação ao exemplo que você coloca, em relação a procurando atribuir sentimentos positivos e negativos. Porque, de alguma forma, às vezes um mesmo autor ele pode ter momentos diferentes. Sim. E manifestar sentimentos Sim. diferentes, tratar de assuntos diferentes. Aí, nesse sentido, pode ter conjuntos de sentimentos sendo expressos de forma diferente. E é o mesmo autor. Sim. E aí o sentimento em si, aquele conjunto de palavras, não caracteriza ele não vai caracterizar. Sim, é verdade. Um exemplo que eu gostaria de dar é aquela poesia que é muito comum, que você coloca ela escrita verso a verso, você lê, e aí no final diz assim, agora lê verso de baixo para cima. De cima para baixo é uma mensagem dizendo que eu não gosto mais de você. E Sim. De baixo para cima ela diz que, no sentido do conjunto de palavras, o conjunto material semântico é o mesmo. Agora, sim, são mensagens totalmente diferentes. Né? Sim, é verdade isso. Mas o que eu gostaria de afirmar, assim, eu gostaria de sugerir, não sei se o movimento espírita, não sei. Esse estudo aqui é muito preliminar, eu não fiz nenhum estudo exaustivo, isso foi apenas um teste. O que eu acho assim, não dá para uma pessoa, como eu mostrei aqui, que é geometria, né, não dá para um especialista de linguagem estudar álgebra linear, teoria de computação, e assim como não dá como teórico de computação, engenheiro de inteligência artificial, estudar teoria de linguagem. Então é necessário que esses grupos interajam, é um trabalho multidisciplinar, para gerar trabalhos relevantes e talvez tem muita coisa que a gente pode explorar que está aí, jogado. Né? É isso que eu gostaria de dizer aqui. Quer dizer, é necessário haver um trabalho multidisciplinar, um esforço entre grupos diferentes que vão se reunir para fazer isso. Não vai ser o trabalho de uma pessoa. O Kardec, ele trabalhou muito, mas ele sozinho não ia conseguir fazer evoluir mais do que ele fez. Né? Agora, eu acho que a gente consegue fazer bastante se unindo e fazendo as coisas juntos. Aproveitando o gancho, uma vantagem dessas mensagens do Chico é que o Chico não tinha essa tecnologia para gerar fraude. Então, é um material que está aí registrado que não tem esse perigo dessa... Isso é um aspecto interessante, que esse material foi gerado antes da era digital, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Né? Se a gente tiver... Assim, eu me preocupo com essa questão da comprovação e da propaganda da imortalidade, mas o meu interesse particular, eu já passei essa questão, o meu interesse é saber como que acontece o processo, como é que dá essa interação. O que o médium influencia, o que é material do autor, isso, eu acho que a gente precisa avançar nisso também.
Esse é o meu maior interesse. Mas, como subproduto, sai essa questão aí. E é importante lembrar que hoje a gente vive numa época em que quase tudo se copia, né? Então, é mais difícil fazer hoje. Apesar de que eu acredito que é possível, mesmo hoje em dia, avançar, né, usando material mais moderno. Alguma outra questão? Opa, eu tenho de aproveitar que é da mesma área, né, Ademir. Por exemplo, a minha pergunta é Sandro. Ademir, a minha pergunta até era bem focada com essa, eu gostei ali do método que você utiliza, mas a ideia é se você tem alguma pretensão de focar no caso privado. Por que eu digo isso? Porque uma das alegações que os céticos, no caso de Chico, né, é que pessoas podem ter facilidade de copiar outros autores. Assim como seria, por exemplo, imitar a voz, né? Seria uma psicofonia. Sim. É um exemplo engraçado, seria o dia que o Lula morrer, vai surgir um monte de gente Sim. aí fazendo a voz dele. E a forma que ele fala. As pessoas aprendem, né? Então, por ser uma pessoa pública, né, é muito mais fácil de se ter. Porque a outra forma que eu vejo seria uma coisa que a gente vê muito pouco, que são os experimentos controlados, né, de psicografia. Ou seja, hoje nós temos vários médios ostensivos do Brasil, mas dificilmente eles aceitam fazer uma sessão de psicografia para um grupo de famílias que Sim. a gente escolha. Quer dizer, daí seria fácil até de comprovar. Mas então, aí a pergunta novamente é, se você tem uma ideia de fazer essa mesma lógica, mas daí como seriam casos privados, não tem como a pessoa, o médium, imitar, né, se aquela é uma pessoa que não é conhecida. Como eu falei dos autores notáveis, são esses que têm mais de uma carta, né? São autores privados, só que eles escreveram mais do que os outros. Então, nesse caso, eu acho que é o caso mais interessante, porque não tem como porque eles não escreveram, não deixaram nada escrito, né? Essa é outra questão importante que você coloca, né? É fácil imitar desde que você tenha material para aprender lá, mas a maior parte desses autores, eles não deixaram nada escrito. Inclusive, eles escrevem do jeito que eles aprenderam quando estavam no colégio, a maior parte deles são jovens, né? Morreram muito cedo. Então, obviamente, eu concordo com você, nós temos que usar conteúdo privado. Quanto mais privado, melhor. Mais fácil. Nós gostaríamos de registrar o caso bem rumoroso que foi a ação que a família de Humberto de Campos entrou no fórum, que através de uma ação declaratória em que buscava saber se efetivamente a psicografia do Chico era de Humberto de Campos. E para isso, o juiz houve por bem nomear uma comissão de críticos literários, contando com os mais em evidência na área, os mais até mordazes, entre eles o Agripino Grieco, o Silvio Romero e coisa e tal. E com relação havia interesse da família de participar dos direitos autorais, se efetivamente fosse o trabalho da obra do psicográfico do Chico, né, do Humberto de Campos. A lei entendia que, após o atestado de óbito, o cidadão não tinha mais direito a nada. E o nosso Agripino Grieco, um dia vai à União Espírita Mineira, combina com o Chico para encontrar lá na União, porque de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte é muito pertinho. Então, ele propõe ao Chico que ele haveria de autenticar os papéis para o Chico receber uma mensagem, e ali, ao final, eles concluiriam se efetivamente era do Chico a psicografia,
e se era efetivamente do Humberto de Campos. Feito isto, o Agripino Grieco acabou concluindo que se tratava, sim, do Humberto de Campos. Então, ele simplesmente diz: não sei o processo que o Chico chega a esse resultado, mas que é Humberto de Campos puro, isto é verdade. É o testemunho que nós gostaríamos de trazer. Obrigado, obrigado. Alguma outra pergunta? Acho que é só. Obrigado, novamente. Obrigado, Ademir. Parabéns pelo trabalho. Antes do Ademir sair, Ademir, eu vou pedir a gentileza que você comente sobre o seu livro, que você... Isso foi o seguinte, porque a gente tem um blog, né, chama Era do Espírito. Era do Espírito, não é a Era do Espírito. E aí a gente fez uma coletânea dos textos que a gente escreveu desde 2010 e publicou isso, mas está num formato, assim, print on demand, ou seja, você tem que entrar no clube de autores e aí você faz o seu pedido lá e depois paga, e depois de certo tempo você recebe na sua casa o livro impresso. Mas, assim, o meu objetivo nisso foi só encontrar um outro jeito de divulgar o blog. Eu acho que eu não consegui vender muitas cópias, eu acho que porque tem que fazer propaganda, mas eu esperava que o blog fizesse propaganda. Mas, de qualquer forma, todo o material, todo o conteúdo do livro está disponível gratuitamente no blog, então, que chama Era do Espírito. Esse é um blog que a gente criou em 2010 para discutir alguns assuntos. Só letra porque o pessoal está querendo anotar. Ó. Era do Espírito. Era do Espírito. Se colocar Era do Espírito de Xavier, que aparece. E assim, a proposta do blog é discutir temas modernos à luz do Espiritismo. Né? Coisa assim, não é fazer propaganda pessoal, porque eu também acho que isso não é necessário, nem vem ao caso. Mas, assim, algumas coisas é mais um laboratório de interação digital que a gente tem. E é interessante ver que existem alguns assuntos que as pessoas gostam mais. Né? A questão de cartas psicografadas é um assunto popular, que é um assunto que tem que ser explorado. E o segundo assunto, a questão da medicina e espiritualidade, também é um assunto bastante popular. Então, fica a dica de explorar esses assuntos, pelo menos que a gente vê, né? Da estatística de acesso dos temas. Então, eu acho que isso contribui, é a nossa tentativa de contribuir, dando algum apoio ao movimento espírita e mostrar que o espiritismo consegue prover algumas explicações para os problemas modernos. Né? Tem vários casos que depois a gente pode conversar na hora do café. Aí. Tá bom?